Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, vamos ao resumo da semana na agricultura e na pecuária. E vamos começar com a pecuária. O preço do litro de leite pago ao produtor em março registrou alta de 1% em relação ao mês de fevereiro. A média Brasil, portanto, está em R$ 1,43. Esse índice está subindo desde dezembro e deve subir ainda mais pela pressão do coronavírus e também do período de seca que começa agora. Enquanto isso, os custos da pecuária de leite aumentaram 3%. E a China não aprovou nenhum novo frigorífico para exportações de carne nesta semana. Segundo o país, novas habilitações estão suspensas até terminar a pandemia. E agora uma prestação de serviços. O governo federal não vai cobrar o atraso das declarações de comprovação da vacina contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos. Apesar disso, os prazos para proteger os animais continuam os mesmos, mas tem alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, que estão reivindicando a remarcação do manejo, para ele não acontecer como acontece normalmente em maio na maior parte do Brasil. E os médicos veterinários, mais uma vez o corona aí, impactando e trazendo informações sobre os setores de pecuária, eles podem ser convocados veterinários para ajudar o poder público na pandemia. Nesta semana, o Ministério da Saúde pediu que o Conselho de Veterinária encaminhe a base de dados dos profissionais. Estima-se que existam pelo menos 140 mil veterinários no Brasil. Eles podem ser muito úteis, já que eles estão em praticamente todas as cidades brasileiras. E para encerrar a parte de pecuária, 2 bons números de exportações. Olha só. Em março, em relação ao mesmo mês de 2019, portanto março de 2019, o frango fechou com venda de 345 mil toneladas, volume 2% maior, e a carne suína 72 mil toneladas, crescimento de mais de 30%. Vamos falar agora sobre cana. O setor canavieiro teve semana movimentada. Primeiro, as consultorias divulgaram estimativas de falta de açúcar no mercado mundial. A safra 19/20 pode encerrar com déficit de 6 milhões de toneladas. Mesmo com isso, o preço da saca do adoçante, olha só, atingiu o menor valor dos últimos 2 anos. E a nova safra de cana, que começou no último dia 1º de abril, deve ter 267 usinas em processamento na região Centro-Sul, 4 a mais que no ciclo passado. Segundo os principais levantamentos, a temporada deve ficar em torno de 600 milhões de toneladas. E depois de quedas sucessivas, o preço do etanol deve voltar a ter equilíbrio por causa do acordo de preços na venda de petróleo pelo mundo. Vamos falar agora sobre grãos. Vamos ver o que teve nesta semana nesse setor. Olha só, o mês de março fechou com exportações de 11 milhões de toneladas de soja, 127% a mais que fevereiro. Já a venda de milho foi de 495 mil toneladas, alta de 43%. E com a safra 19/20 encaminhada, os levantamentos apontam que o ciclo vai se encerrar com a produção de 121 milhões de toneladas de soja e 101 milhões de toneladas de milho. A temporada só não será melhor por causa da seca que atingiu lá o Rio Grande do Sul e também parte de Santa Catarina. E mais uma vez, tanto milho como soja bateram recorde no valor de venda de saca nesta semana. Olha só, soja fechou na sexta valendo R$ 101,48. Já o milho, que chegou a ultrapassar R$ 60, teve leve queda, ficando em R$ 58. E será que o corona tem força para mudar mais alguma coisa daqui para frente? Como que vai ficar a parte de insumos? Quem traz opinião é o diretor da Barenbrug, empresa de sementes. Vamos ver. Oi pessoal, como vai? Meu nome é Álvaro Peixoto, eu sou engenheiro agrônomo e diretor-geral da Barenbrug do Brasil. Como vocês sabem, o agronegócio brasileiro é uma grande potência global de produção de alimentos e especialmente nesse momento de dificuldade, de crise mundial em relação à Covid-19, a gente pode dizer que esse setor no Brasil, o agronegócio brasileiro, vem sofrendo muito pouco com essa crise. E a população brasileira, de forma geral, não corre risco de abastecimento nesse momento. O efeito, como eu disse, é um pouco pequeno. Alguns setores sofrem um pouco mais, como a floricultura, alguns setores como hortaliças e frutas também. Mas, de forma geral, as exportações, a produção de grãos e a produção de carne, leite, continua de forma bastante regular, bastante boa, com boas perspectivas de recorde de produção.
Boa parte dessa produção já está comprometida com vendas em mercado futuro, ou seja, o produtor esse ano faz bem o seu trabalho, o clima ajudou de forma geral, tirando algum probleminha que houve lá no Rio Grande do Sul, mas de forma geral é um ano muito bom para o agronegócio. O que a gente tem que assegurar nesse momento, né, e contar com o apoio dos governos, é que a cadeia logística continue funcionando e funcionando bem para suportar o agronegócio e que não falte nada para ninguém. Em especial, a cadeia de insumos para o produtor continue funcionando bem para que ele consiga produzir e, segundo, que a produção agrícola seja escoada de forma natural, que chegue aos portos, que chegue às agroindústrias de forma natural, para que a gente não perca de forma nenhuma ou não tenha nenhum tipo de impacto em geral. Então tem que dar suporte sim para o caminhoneiro, tem que dar suporte sim para todo o transporte rodoviário, uma vez que é esse o nosso meio de transporte, né, da produção. O risco que a gente corre por fim, ele é muito mais ligado ao efeito que essa crise pode gerar lá na frente em relação ao consumidor, seja por aumento de desemprego, seja pela queda de renda do trabalhador informal, que vai deixar de consumir e, deixando de consumir, ele pode de alguma forma afetar, essa falta de consumo pode afetar a produção da agroindústria lá na frente, né? Outro fator importante é que a China, saindo dessa crise, rapidamente vai se recuperar economicamente, e o Brasil, tendo uma ótima relação comercial como tem hoje com a China, certamente manterá suas exportações em ordem, porque a China já começa a buscar, a importar de novo produtos agrícolas, commodities agrícolas como as que a gente produz aqui. Então, o efeito aqui ele é, por enquanto, mínimo, mas a gente tem que continuar mantendo todo o cuidado com a saúde pública, obviamente cuidando dos aspectos econômicos para que serviços essenciais como a agricultura não pare, como o agronegócio não pare, né? A agropecuária brasileira é muito forte e não pode parar de forma nenhuma. Então eu desejo a todos boa sorte, calma e resiliência, que a gente vai passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade. Um abraço. Obrigado, Álvaro. E por falar em pandemia, vamos a mais alguns destaques do coronavírus. Vários laboratórios do agronegócio anunciaram nesta semana que devem ajudar a partir de agora nos diagnósticos da Covid-19, principalmente da Embrapa, em vários laboratórios que existem nas unidades de pesquisa por todo o país. Ainda em relação ao novo corona, ele pode inviabilizar a colheita de café, que está prestes a começar. Este atraso, na verdade, pode prejudicar o setor, mas tem gente que aposta que pode talvez até ajudar a trazer mais qualidade aos grãos. E por falar em café, em março de 2019 até fevereiro deste ano, a cafeicultura brasileira exportou quase 40 milhões de sacas de 60 quilos, com preço médio de $126. E para concluir, o Ministério da Agricultura anunciou que foi instituído um comitê de crise para avaliar os problemas e necessidades do setor com a pandemia. Já na parte de citricultura, agora para a gente realmente encerrar este boletim, o principal destaque foi a maior disponibilidade de tangerina Poncã, que limitou os valores da fruta na semana. Isso, junto com o isolamento social da população, fizeram a saída da mercadoria ser mais retraída. Resultado, valor da caixa de 27 quilos da Poncã com média de R$ 36,00, queda de 13%. Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima!